Olha, o aumento no auxílio gás segue dando o que falar no governo federal. O assunto foi debatido hoje em uma reunião liderada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Repórter André Anelli, de volta aqui ao Jornal Jovem Pan, conta pra gente qual que é a posição do ministro em relação a esses gastos. Muita gente depende disso e isso é sempre importante dizer. André. Pois é, Tiago, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, começaram as discussões a respeito de uma determinação do presidente Lula aqui no Palácio do Planalto. Ele que quer que o novo auxílio gás, batizado agora de Gás para Todos, não fique de fora do arcabouço fiscal, o sucessor do teto de gastos para controle das contas públicas, como foi proposto anteriormente. A ideia do governo era que a fonte de recursos do novo programa fosse o Fundo Social do Pré-Sal, que é abastecido com pagamentos de petroleiras ao governo federal, como, por exemplo, o pagamento de royalties. Como os recursos arrecadados pelo Fundo Social entram atualmente nas metas fiscais da União, o governo colocou no projeto a possibilidade de a verba para o custeio do programa ser paga diretamente das petroleiras para a Caixa Econômica Federal, o banco público que é o gestor do benefício social. Dessa forma, a medida não teria impacto nas limitações de despesas do Poder Executivo, mas teria consequências na arrecadação. E diante dessa polêmica em torno da proposta, o ministro Fernando Haddad afirmou em entrevista à Globo News que existe espaço para rever a manobra feita para então financiar o programa Gás para Todos. Haddad afirmou ainda que o presidente Lula pediu para não excepcionalizar o investimento do programa em relação ao marco fiscal. A previsão do governo é que o Gás para Todos tenha um aumento no custo de até 267%, custo esse que seria maior do que o atual auxílio gás, quase o triplo então do auxílio gás. Pela proposta, esse valor atinge o pico justamente em 2026, que é o ano de eleições para a presidência, Tiago. Sim, desafio das contas públicas, como a gente sempre fala aqui na Jovem Pan. André Anelli, sempre atento, volta com mais informações da nossa programação. Até mais tarde. Bom, Nelson Kobayashi, eu queria te perguntar o seguinte, a gente já falou nessa semana em relação ao PIB, de uma certa maneira o governo tem alguma expectativa de poder afrouxar um pouco as contas públicas, mas nós temos esses gastos que são importantes, muita gente depende desses auxílios do próprio governo, é saber como é que o governo vai arbitrar esse uso do recurso público. Olha, Tiago, essa questão envolvendo alguns programas sociais e a responsabilidade fiscal que o governo deve ter já tem sido assunto há alguns anos, né? A gente teve, inclusive, uma decisão do ministro Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal, lá na época do teto de gastos ainda, que deixava de fora do teto de gastos o Bolsa Família, né? E isso vem se replicando agora em políticas públicas também, e é uma intenção do governo não considerar para fins de responsabilidade fiscal, agora diante do novo sistema do arcabouço fiscal, esses programas como, por exemplo, o Auxílio Gás. Se está certo, se está errado, assim, do ponto de vista positivo, é que a gente acaba, de alguma maneira, ajudando pessoas que precisam, pessoas pobres que dependem de benefícios como esses. Do ponto de vista mais rigoroso, com a responsabilidade fiscal, não dá para considerar que o dinheiro nasce em árvore e, portanto, a gente deveria ter isso dentro dos limites estabelecidos pela nossa regra fiscal, que agora é o arcabouço. Enfim, o ministro Haddad faz a parte dele, pleiteia esse aumento do auxílio gás na meta fiscal, já pensando nos próximos anos de orçamento, e é o que se espera mesmo do ministro da Fazenda, que é associado a essa política social, ainda que seja o mais responsável de todos os seus correligionários. Pois é, Idora, nesse caso, falta de dinheiro é prejuízo político para um governo como o que a gente tem, né? Pois é, mas nesse caso, a jogada e o recuo para colocar dentro do arcabouço é porque foi feita, o governo recebeu muitas críticas, porque isso foi interpretado como um drible no arcabouço fiscal. E isso aí é economia criativa, tá? Economia criativa deu origem às pedaladas lá do governo Dilma Rousseff. E esse tipo de memória o governo tem muito presente e não quer repetir. Quando viu a coisa que poderia ir por esse caminho, o governo recuou e fez muito bem.